Olá, queridos amigos e amigas do nosso Caminhando Juntos. Neste encontro estamos eu, Nilo Nogueira e José Carlos da Silva para abordarmos mais um tema da doutrina dos Espíritos, mas eu passo agora a palavra, respectivamente, a José Carlos e a Nilo para os cumprimentos desse início de atividade. Tudo bem, meus amigos? Bom estar com vocês aqui, tudo em paz, saúde boa? Sorriso nos lábios depois da eleição, né? É. Bom, Arlindo, é sempre bom, né, estar participando, caminhando juntos, né, trazendo temas tão importantes sobre a doutrina espírita, né? E que a nossa discussão, a nossa troca possa trazer bons frutos para todos nós, né? Assim como também a esses nossos companheiros que nos assistem através da internet. Diga, Nilo, É isso tudo aí, bom? Arlindo. É muito bom estar novamente aqui. É sempre um prazer trabalhar, quer dizer, não é nem trabalhar, é participar, né? Porque senão a gente não considera um trabalho do Caminhando Juntos, porque é um estudo, né? Em que a gente está sempre ampliando os nossos conhecimentos, sempre uma oportunidade de rever tópicos da doutrina espírita que nos trazem, sempre nos relembram coisas importantes e vão ampliando, né, o entendimento que a gente faz desses conceitos. É É, sempre um prazer. Espero que a gente consiga levar um estudo que possa contribuir com todos que nos assistem, todos e todas que nos assistem. Aí vamos lá, vamos em frente. é isso aí. Companheiros e companheiras, nós vamos hoje tratar de mais um tema deste livrinho, que é a Gênese. A Gênese é obra original comentada, Os Milagres e as Expedições segundo o Espiritismo. É a primeira edição autêntica, em 1868, que é da editora FEAL, a Federação Espírita André Luiz, de São Paulo, que é quem detém os direitos desta obra, desta velha nova obra, porque é uma obra que resgata o trabalho original de Allan Kardec, que sofreu adulterações a partir da tal quinta edição, e através dessa pesquisa do CEDOR, a par dos como é que fala? Do acervo Canuto de Abreu, que possibilitou renovar tudo isso, esse trabalho de pesquisa feito por esses companheiros de lá, o Paulo Henrique de Figueiredo, o Lucas Sampaio e toda a equipe do CEDOR que está envolvida nesse processo, e nós estamos usando essa edição original para tratar de um tema que é muito interessante, muito gostoso. É importante porque é um tema que auxilia a nossa compreensão sobre a ação da divindade, né? É bem interessante. E esse item, ele consta dessa Gênese, dessa obra, no capítulo segundo, ou melhor, no capítulo segundo, isso mesmo, que trata de Deus, e tem como título A Providência, né? Que eu acho bem interessante, porque a gente o tempo todo fala da providência divina, a nossa vida toda se fala na providência divina, e compreender exatamente o que é essa providência, como é que ela atua, acho que é bem interessante. Então, é um tema que deve tocar os nossos corações. Mas vamos a ele. Ela compreende, esse item, esse tema compreende as questões 20 a 30 desse capítulo 2 de A Gênese. Então vamos a ele. No item 20, Kardec então põe assim: a providência é a solicitude de Deus para com as criaturas, ou seja, é a ajuda imediata que Deus nos fornece, né? É o amparo, é o zelo de Deus com todos nós, imediatamente, sempre, constantemente. Mas vamos ver, vamos continuar. A providência é a solicitude de Deus para com todas as criaturas. Deus está por toda parte, tudo vê e a tudo preside,
mesmo as pequenas coisas. E é nisso que consiste sua ação providencial. Aí vem uma pergunta colocada entre aspas por Allan Kardec: como Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se, ou seja, envolver-se, né, em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e pensamentos de cada indivíduo? Essa é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só deva se fazer sobre as leis gerais do universo, que este funciona por toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura acha-se submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. Então, a gente vê aí que Kardec traz essa pergunta que a incredulidade costuma fazer, e a própria incredulidade responde: tá, que Deus está aí, que ele cuida de tudo, eu sei, mas isso é para as leis gerais do universo. E ele vai estar se metendo na vida dos outros? Então é meio nesse caminho. O que vocês dizem, amigos? É, é, ele traz aqui a questão principal quando se pensa em Deus, né? Deus é a solicitude, né? Deus é a providência, é a solicitude de Deus para com todas as criaturas, tá? Mas como isso se dá? Como assim, né? Deus está por toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as pequenas coisas. E é nisso que consiste sua ação providencial. Isso, a princípio, para espíritos ainda, né, que quando se fala de Deus, a tendência é imaginar um ser, né, parecido com o próprio ser humano, né, dado o seu estágio evolutivo, ou ainda que fosse um ser sobrenatural, mas é um ser, é alguém, né? A tendência é pensar assim. Então, realmente fica difícil entender como é que pode estar em toda parte, estar em todos os lugares, providenciando tudo, fazendo tudo. A tendência é, quando você pensa em Deus, é humanizar Deus, né? Uma figura de alguém, ainda que seja superpoderoso, mas é alguém. Essa é a tendência, né? Então, aqui eles vão explicar, olha, bacana, a doutrina espírita vem dar mais ou menos uma explicação, mais ou menos não, porque eles não vão falar tudo, mas eles já mostram um caminho para a compreensão de como é isso, essa onipresença, né? Está em tudo, sabe tudo, né? Então, isso é que é importante para nós espíritas, podermos ir nos distanciando daquela imagem de um Deus, um Senhor, alguém, uma individualidade, alguém poderoso, né? Nós irmos saindo dessa ideia e começar a entender melhor, ter uma ideia é, me- mais próxima um pouco de Deus, né? Do que deve ser a realidade, né? Agora, antes até de passar para o Zé, eu vou retomar ali onde você falou, você assim, talvez, mais ou menos, né? E aí você corrigiu e tal, mas é porque, na realidade, eu acho que entendo a posição que você colocou, porque a gente sabe que Allan Kardec traz essas teses, são proposições a que ele chega pelo raciocínio e pela observação de todos os fatos que ele pôde colher e observar e analisar até ali. Tanto que a Gênese e o Céu e o Inferno são fechamentos, né? De toda essa obra imensa da codificação, ela se fecha normalmente com a Gênese, por exemplo, que vem trazer essas reflexões mais profundas, e ele põe, porque Kardec não tem esse mal vício de nós que nós temos, né? Esta é a verdade absoluta, não. Os fatos e a observação de tais fatos nos levaram a essa compreensão. E eu ofereço a vocês para verificação. Isso é que eu acho legal, eu acho que é por isso que Sim. você fez Não, não, aquele. o que eu queria dizer é que a doutrina, o próprio Kardec disse, não está toda a verdade, não dá para saber tudo, e realmente, né, nós ainda estamos muito no início da caminhada para ter uma ideia Plena. perfeita e plena de Deus. É uma ideia parcial, porém, melhor do que aquela lá de trás, né? Ou seja, mais atualizada, um pouco mais expandida, né? Mais dentro da nossa capacidade
de percepção, né? É isso. Fala, Zé. Relembrando, né, a própria colocação dos espíritos em relação à nossa capacidade de entender Deus, né? Nos falta ainda um sentido. É Uhum. como o Nilo falou, nós estamos no início de uma caminhada. Então, os nossos sentidos, as nossas experiências, nosso estágio evolutivo ainda não nos permite, né, ter essa capacidade do entendimento desse Deus, né? Embora a gente tenha que admitir que Kardec tem uma sensibilidade absurda quando ele traz essas reflexões e ele já é, ele já arquiteta uma ideia de Deus que nos distancia desse Deus antropomórfico, né? Muito cultuado por algumas religiões, né? E que também veio de culturas, de várias culturas, porque nós sabemos muito bem que alguns povos antigos tinham nos seus reis a personificação de Deus. Eles representavam, né, Deus, eram quase deuses, né, para as suas culturas. Então, isso fica ainda um pouco arraigado, mas à medida que a gente vai, né, se esclarecendo, vai se distanciando disso, a gente vai tendo uma concepção de Deus muito além do que é colocado para a gente, né? Agora, é compreensível, né? Porque nós ainda precisamos, para o entendimento de muitas coisas, termos de comparação, né? Então, por isso, essa personificação de Deus, né? Aquele velho barbudo, sentado num trono, cheio de anjos à sua volta, né? E é o que o homem pôde fazer até então, né? Quer dizer, tem o dito lá das Escrituras, né, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem precisou projetar nesse Deus a sua própria imagem e semelhança, nessa corporificação, né, desse velho barbudo. Infelizmente, também projetou nesse Deus a sua forma de entender a ação de Deus. Por isso, descambou um pouco para aquele Deus, né, punitivo, aquele Deus que separa, é aquele Deus que coloca os eleitos à sua direita e os condenados à sua esquerda, enfim. Guerreiros, guerreiros. Exato, guerreiro, enfim, né? Então a gente vê que Kardec traz uma visão de Deus muito mais profunda, né? Distancia esse Deus, trazendo a ideia dessa essência criadora que cria constantemente, que está em todas as coisas, miscuído em Aliás, todas as. você usou uma expressão interessante, distancia aproximando, coisa interessante, né? É, Distancia sim, daquele antropomórfico, no entanto, nos põe exato. tão perto dele, no É. final das contas, né? É bem. Porque a gente passa também a não precisar de intermediários para Uhum. chegar até Deus, né? Quer dizer, Deus está presente em tudo, está presente em nós. Então, trazemos a essência divina em nós. Então, realmente, é uma visão de muito, muito além do que até então foi apresentada pelas religiões, dentro, claro, das suas possibilidades de entendimento. De toda forma, só para lembrar, ele deixa de estar acima de tudo e de todos e está junto conosco, imiscuído na nossa realidade, nas nossas vivências, né? Fazendo parte do meu dia a dia. Isso é bom, tão mais legal, né? Ah, E o esse Deus é legal, mais leve. Fala, meu. é muito bacana, como o Zé Carlos falou, que Kardec é de uma sensibilidade incrível. E ele coloca aqui, já, apesar de, obviamente, nem tudo está dito, mas ele coloca aqui as bases de um modelo de compreensão de Deus que é a base, né? Uhum. Que o que vai se precisar depois adiante melhorar são os detalhes na prática, como é isso como isso tudo funciona, como isso tudo é estruturado. Mas, didaticamente, as bases da compreensão de um Deus onipresente, onipotente, como tudo tem, né? Está aqui na explicação de Kardec. E totalmente fora da proposta de aquele Deus antropomórfico, né? Uhum. Isso é que é o bacana, isso é que é muito, muito legal. É isso. Vamos lá, item 21. Em seu estado atual de inferioridade, os homens dificilmente compreendem um Deus infinito, porque,
sendo eles mesmos restritos e limitados, só o entendem restrito e limitado como eles. Representam-no como um ser circunscrito e fazem dele uma imagem semelhante a si próprios. Os quadros que o pintam com traços humanos só contribuem para manter esse erro no espírito dos povos, que nele adoram mais a forma do que o pensamento. Para muita gente, ele é um soberano poderoso, sentado em um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e, por terem suas faculdades e percepções limitadas, não compreendem que Deus possa ou se digne a intervir diretamente nas pequenas coisas. Mas eu vou seguir porque vocês trataram de muitas das partes desse item. E no 22 vai dizendo assim: ante a impossibilidade de compreender a essência da divindade, o homem só pode fazer dela uma ideia aproximada por meio de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que, num primeiro momento, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar em todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido, encontrando-se com cada molécula da matéria, produzirá sobre os corpos uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido. É o que a química demonstra todos os dias em proporções limitadas. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente, somente pelas forças materiais. Mas, se o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, já não agirá às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia sobre isso. Ele não é inteligente por si próprio, porque é matéria, mas serve de veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em tudo, examinam nossos pensamentos, os mais íntimos, veem e agem à distância. É utilizando-se desse fluido, já num estado de maior depuração, que os espíritos superiores adquirem o dom da ubiquidade, que é aquela capacidade que o espírito tem de se apresentar em dois lugares ao mesmo tempo. Basta um raio de seu pensamento dirigido sobre diversos pontos para que possam manifestar sua presença de forma simultânea. A expressão, ou melhor, a extensão dessa faculdade depende do grau de elevação e purificação do espírito. É ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância sobre certos indivíduos pelo poder da sua vontade que modifica, dentro de certos limites, as propriedades da matéria, dá propriedades determinadas a substâncias inativas, repara desordens orgânicas e opera curas pela imposição das mãos. Eu fiz esse apanhadão para a gente agora trabalhar, porque tem coisa dessa aqui, né? Quem vai? É. Bom, quando na introdução dessa parte desse texto, né, da providência, quando se fala, né, da dificuldade do homem de perceber, né, de sentir, de entender a Deus, isso, veja bem, mal comparando, me veio uma imagem interessante, né? Você imaginar, por exemplo, uma bactéria, né? Uma bactéria que está dentro do nosso organismo está lá no intestino. Ele não está isolado, existe uma colônia de bactérias.
né? Então, e elas têm a sua função, mas elas não têm a capacidade de entender a dinâmica de todo esse corpo em que ela atua numa pequena parte. Então, é um pouco como nós em relação a Deus, né? Nós ainda não temos essa capacidade do entendimento profundo dessa essência, né, de Deus como um todo. E à medida que a gente, né, vai se depurando, porque quando ele coloca nessa relação, né, quando ele fala do fluido, né, do perispírito, quer dizer, à medida que nós vamos evoluindo, esse perispírito também vai ficando cada vez mais sutil. A sua capacidade de percepção, de apreensão de tudo aquilo que chega, né? Porque ele passa a ser assim um grande centro de sensibilidade, né? Onde tudo ali fica impregnado, né? Todas as informações, enfim. À medida que a gente vai evoluindo, até mesmo esse perispírito, que, como você falou muito corretamente, é matéria, né? Ele vai ficando mais sutil, ele vai nos possibilitando ter uma capacidade maior de não só de deixar fluir novos potenciais. Você citou a questão, né, de que o próprio nós, no nosso estágio, temos algumas, como você falou por último, curar através das mãos, não é isso? Existem as intuições, a telepatia, a telecinesia, que já são capacidades registradas pela ciência, enfim. Mas à medida que a gente vai se tornando, quer dizer, evoluindo mais, o corpo físico, ele também passa por um processo de transformação, tornando-se cada vez mais denso, o perispírito cada vez menos denso, o perispírito cada vez menos denso, e isso amplia a nossa consciência, e gradativamente nós vamos alcançar esse estágio de capacidade de compreensão de muito mais coisas que ainda o nosso estágio nos limita, né? Então, nessa progressão, a gente observa, né, que a gente, num crescente, um dia, a gente vai chegar lá, né? Como Jesus teria dito, né? Que todos nós teríamos condições de fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Então, é bastante interessante. Desculpa, antes até do Nilo, por causa dessa colocação sua, eu queria lembrar mais uma coisa também, que é bem legal no Claro. bojo do que você colocou, que é essa colocação feita nessa sutilização que vai acontecendo tanto com o corpo material quanto com o corpo espiritual, que é matéria, uma matéria mais sutil, mas é matéria. Essa sutilização nos leva a uma habilidade, como já colocado por você, que faz com que as pessoas, ao olharem figuras como Francisco de Assis, Ah, parece que é mágica, e não é mágica, é só porque o espírito fica isso, mais à vontade, pode agir mais livremente isso, por conta de dois corpos estarem mais sutis, que são o corpo físico, que, embora ainda isso. material, já não é da mesma contextura que o nós. Por quê? Porque chegou a um grau de refinamento que permite que o espírito que comanda esse processo todo, através do perispírito, e os dois corpos sutilizados, o espírito age com muito mais autonomia, logo com muito mais Perfeito. amplitude. Ele é capaz de realizar muito mais e melhor com mais consciência das suas ações. Então, isso é legal para as pessoas terem clareza, né? E sem falar que com isso que você está dizendo, né, vai chegar um ponto que a própria estrutura biológica que forma o corpo físico e a estrutura perispiritual, à medida que eles vão se depurando, vai chegar um ponto que eles se confundem. E os espíritos acabam se identificando uns com os outros pelo próprio perispírito, simplesmente, né? Isso já no estágio mais evoluído. Então, quer dizer, com uma menor influência da matéria, que embota muito a nossa também, de uma certa forma, embota a nossa capacidade perceptiva, né? Mas com menos influência de uma matéria mais densa, com mais liberdade, como você falou, né? E a nossa capacidade de compreender um pouco melhor tudo aquilo que nos cerca, esse é o caminho, né, de nos aproximarmos de Deus. Fala, É, Nilo. eu acho interessante a gente poder destacar aqui,
aquela dúvida lá do início, como pode Deus estar em todos os lugares, que é a incredulidade, a pergunta da incredulidade, né? Estar em todos os lugares, providenciando tudo, né? E eu acho que a compreensão desse exemplo do fluido perispiritual é importante para a gente, mais adiante, compreender as explicações sobre a atuação de Deus nesse sentido, né? De estar podendo atuar em todo o universo a todo instante, né? Ele diz que é matéria, né? E é através dele que o espírito se manifesta, através do pensamento, as sensações, as percepções do espírito se dão através desse fluido. Então, ele agindo nesse fluido, ele consegue até estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? A ambiguidade, como ele colocou aqui, né? Então, é interessante a gente compreender esse princípio, porque isso vai nos ajudar aqui mais adiante a entender a presença de Deus em todo o universo ao mesmo tempo, É isso, é né? isso. É só para lembrar aquela última frase do 21, final dela. Não compreendem que Deus possa ou se digne a intervir diretamente nas pequenas coisas. Coisas. Isso é que vai tornando compreensível para nós, pela Essa reflexão de Kardec, né? possibilidade, né? Possibilidade, que é muito lindo. E Eu gosto muito realmente, a de... gente vai pensar, quando você pensa num ser, né, individualizado, ter essa capacidade, o universo é infinito, né? Então, ter essa capacidade, tanto nas grandes quanto nas pequenas, como assim? Como isso é possível, né? Então, realmente, é preciso mudar o modelo de Deus que a gente tinha, né? Com o Aquele velho Deus, modelo não aquela... dá. Com o velho Não modelo não dá, dá. isso realmente não se explica, Pois fica é. muito doido mesmo. E aqui nós começamos a ter uma ideia mais próxima da realidade, né? É interessante. É só antes de ir para o 23, assim, é muito legal, né? Que os espíritos penetram em tudo, examinam nossos pensamentos, os mais íntimos, veem e agem à distância e tal. Então, você vê que coisa. Isso vai dando para nós um outro olhar, mas é um novo olhar mesmo. A doutrina nos possibilita uma outra. É quebra absoluta de paradigma. Né? Se faz um. É totalmente novo. É É, interessante, né, que esse entendimento nos faz ver a nossa existência atual de uma forma diferente, uhum, né? Porque nós somos muito sugados pela influência da matéria, né? A gente é uhum, muito atrelado atualmente à influência da matéria. Então, a nossa sensibilidade, a nossa percepção, nosso entendimento, ele é muito denso, ainda é restrito. À medida que a gente consegue, né, refletir dessa forma, dentro dessa visão que Kardec coloca para a gente começa a se distanciar, né? E eu acho que essa visão traz uma coisa que é tão importante, né? Traz a esperança. A esperança, o uhum. entendimento de que você não foi criado para sofrer, você não você tem uma existência ainda enorme. Quer dizer, então, por sermos espíritos, que é uma dificuldade, né, Uhum. desse entendimento. Nós não somos a estrutura biológica, nós somos espíritos que temporariamente estamos nos utilizando dessa roupagem e numa É, marcha de progresso. de progresso. São duas marcas que eu acho que a doutrina espírita traz, que são fundamentais, que a gente precisa fazer essa transposição como espíritas, né? A primeira é essa imagem de Deus, a segunda é essa ideia de progresso, no sentido de punição, castigo, Uhum. pagar dívida. Essas Uhum. coisas a gente precisa mudar. Mesmo dentro do movimento espírita, ainda tem gente que pensa dessa forma, pagar Uhum. dívidas, né? Uhum. A lei de causa e efeito, a reencarnação, Uhum. né? É tudo bem. Existe a expiação, a gente chama de expiação, e as provas, mas a gente precisa começar a entender isso de uma outra forma, né? Uhum. É, mudando essa ideia de Senhor, né? De Deus como um Senhor, como o Arlindo falou, que ele era muito associado à imagem dos reis, dos monarcas, dos absolutistas, né? Eles eram reis porque Deus assim quis, eles eram a personificação de Deus na Terra. Uhum. Então é aquele negócio, ele é um senhor, então ele tem que punir seus vassalos, tem que botar ordem, disciplina, tem que, né? Ele pune ou premia, né? Então é uma coisa muito antropomórfica, muito Uhum. humana.
E essa visão está errada, que inclusive essa maneira de entender Deus era muito conveniente para aquela época, Uhum. para certos interesses da época, né? Exato. E assim como essa ideia para nós agora, espíritas, com a doutrina espírita, a gente sair dessa ideia de pagar uma dívida, né? Na verdade, é reequilíbrio com a consciência, Exato. É né? isso. A experiência que a gente passa, né, sendo ruim, se é uma expiação, né? É o reencontro com o desequilíbrio que nós causamos lá atrás. Uhum. Isso visa nos reequilibrar com a vida, com as leis da vida e com a nossa consciência. Isso é para nos libertar da culpa, da consciência de culpa, para seguirmos livres e mais leves, né? Então é preciso começar a entender isso. E à medida que a gente começa a não mais gerar desequilíbrios tão grandes, né? A não mais se desequilibrar, a não mais se distanciar de forma tão grosseira dos caminhos da vida, a gente, esses ressarcimentos irão diminuindo e a gente irá tendo uma condução muito mais leve, muito mais equilibrada, claro, com coisas a aprender, normal, né? Eu acho que o entendimento tem que ser por aí, por essa via, né? Como espíritas, não podemos pensar de outro jeito, castigo, punição. Uhum. Nós não É vamos porque pagar nada para ninguém. Deus não precisa de nada de nós. Ele não quer nada de nós. Imagina se ele vai querer nos cobrar alguma coisa, né? Quer dizer, eu a acho ideia não é essa. que você, Nilo, colocou uma palavrinha, né? Questão da consciência, né? Quer dizer, nós somos os nossos próprios algozes, né? Isso. Então, quer dizer, quando nós, no fundo, sabemos que erramos por alguma uma coisa, quer dizer, nós acabamos criando mecanismos que nos autopunimos, né? Uhum. Então, a partir do momento que a gente vai tendo consciência, a gente, de uma forma mais amplificada, a gente vai se distanciando disso tudo que você falou, a questão do sentimento de culpa, que é um fardo, né, para o progresso de qualquer um de nós, né? E que não é Deus que nos pune. Muitas Uhum. das vezes é esse nosso senso, né, que é enxertado, quer dizer, esses conceitos que a gente traz de punição, que Deus castiga, que Deus, né, se você fizer isso, vai para o inferno e tal. Então a Uhum. gente vai criando um automatismo que Deus não precisa fazer nada, a gente acaba se autopunindo mesmo, É. enfim, Não, né? aliás, acaba mesmo, tanto que Jesus nos convida a dizer o quê? Vai e reconcilia-te com o teu inimigo, É antes de isso, depositar a tua oferenda. Isso não é oferenda. porque a gente pensa que isso é um lelelê. Não é para você chegar lá e se jogar aos pés do fulano, não. É ir para a mesa de negociação. Olha, eu errei. Acho que você também errou comigo. Então, essa troca se estabelece para sanar o teu campo de visão. Pelo menos, sob o teu ponto de vista, você precisa sair desse círculo vicioso. Porque esse círculo vicioso é ruim para mim, quando eu estou nele. Porque se eu não me reconcilio com o meu inimigo, a minha consciência, que é o meu tribunal e o meu julgador, não me dá sossego. Então, eu não estou livre. Então, eu vou lá, eu deposito a minha oferenda. Meu Senhor, eu amo você. Meu Pai, eu amo você. E continua sem espaço no céu. Porque como o céu só se abre quando você se abre para ele, não tem para onde ir. Aí Não, Jesus diz, vai e reconcilia-te. Fala ali. a pessoa, como você disse, a pessoa fica, ai, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não se abre para modificações, né? Então, acho que, como você colocou, a grande dificuldade nossa é a gente se apegar tanto às nossas verdades, ao que a gente acha, que é a nossa visão das coisas, aquela nossa visão particular das coisas, e não consegue perceber quando a gente causa dor a alguém. A gente não consegue pedir desculpa. A gente, não, não, mas não fui com não, mas é porque isso, não, mas porque aquilo. Então, resultado, a gente vai estar sempre com a consciência manchada e sendo alvo de cobranças de irmãos nossos de sofrimento, né? Esse é o grande problema. A partir do momento que a gente conseguir enxergar, né, o momento que a gente pisa no pé de alguém, e puder reconhecer isso e tentar se entender com esse alguém, olha, me desculpe, eu pisei no seu pé, eu não vi, eu estava com pressa, o que é que eu posso fazer por você? Como é que a gente vai resolver isso? Isso é o que falta para a gente, né? Isso falta para nós, a gente poder ser capaz de ver um lado do outro. A gente está tão fechado na nossa forma de ver as coisas, a gente acha que a nossa forma é a mais certa, que a gente é a melhor de todas, né? E não pensa no lado do outro. Né? Esse é o grande abismo que nos separa.
Verdade. E Vamos veja, seguir. né, como, Fala. como amar a Deus se a gente não consegue amar o outro. Amar nesse sentido amplo, não, mas é como o Nilo falou, como você falou, né, Arlindo? A conciliação, né? Busca do entendimento, né? Dar oportunidade ao outro e a nós mesmos de entrarmos numa unidade, né? Ali Deus está presente, não tenha dúvida, quando a gente faz esse movimento. A gente vai num processo de enlouquecimento tão intenso que as pessoas pegaram esses últimos períodos de nossa história brasileira, por exemplo, e reproduziram um discurso de Deus acima de tudo, matando gays, matando lésbicas, matando negros, matando transexuais, e estão falando em nome de Deus acima de tudo. Olha que coisa maluca, para que céu você quer ir, rapaz? Para onde você vai conseguir escapar olhando para o outro como algo que não vale nada, segundo o seu entendimento? Você compreende que isso é uma insanidade, isso é esquizofrenia É. total, não é? Esquizofrenia total. Jesus colocou lá atrás as diretrizes, ele deu o pontapé inicial e deixou bem claras as diretrizes que precisamos seguir para o planeta regenerado, para esse mundo regenerado que está vindo aí, né? É o amar ao próximo como a si mesmo. A Deus, é Uhum. amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que que isso quer dizer? Né? É poder ter a consciência de que todos nós queremos as mesmas coisas, precisamos das mesmas coisas e todos nós podemos nos ajudar nisso. Então, a gente ainda está muito fechado no nosso próprio umbigo. É o que eu quero, é o que é bom para mim, é o que eu gosto, é o que vai me fazer feliz. Enquanto a gente pensar em termos individuais, a gente não consegue passar para o próximo estágio, que é a regeneração. Por quê? Porque é o momento do bem comum. Eu não posso estar feliz se o todo não está bem. Então, a gente tem que começar a pensar o que é bom para nós todos, o que é bom para a nossa sociedade, o que é bom para todos nós vivermos bem. Então, enquanto a gente não desenvolver essa visão, que na verdade na prática, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, essa ideia de viver com a consciência do bem comum, tem que ser bom para todos, todos têm que estar incluídos, né? Essa visão tem que se desenvolver, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, porque a coisa do eu, a individualidade, o que é bom para mim, o meu futuro, a minha felicidade, as minhas coisas, a minha família, os meus, aqueles que eu amo, né? Assim, isso destoa, isso, nesse momento, o que está sendo exigido de nós agora é fazer essa transposição, ampliar essa percepção, né, sobre isso. E vamos lá para o 23? Andar um Vamos, pouco. vamos voltar Por, ao texto, né? é, por mais elevados que sejam, os espíritos são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não saberiam, sob esse aspecto, aproximar-se de Deus. Mas podemos nos servir deles como ponto de comparação. O que o espírito não pode executar, senão em um limite restrito, Deus, que é infinito, executa-o em proporções infinitas. Há ainda a diferença de que a ação do espírito está momentaneamente subordinada às circunstâncias, e a de Deus é permanente. O pensamento do espírito abarca, durante um tempo, um espaço circunscrito. O de Deus abarca o universo e a eternidade. Em uma palavra, entre os espíritos e Deus, existe a distância do finito ao infinito. Olha E só. Fala, fala. que eu acho interessante isso, porque esse último momento, essa ideia de há ainda a diferença de que a ação dos espíritos está momentaneamente subordinada às circunstâncias e a de Deus é permanente. Gente, isso é tão importante, é tão fundamentalmente importante, que Jesus se coloca em termos absolutamente humildes, e humildes não é da boca para fora, não, é humildes por reconhecer a divindade, porque ele reconhece o Pai como tal, porque, embora ele já seja detentor de um conhecimento vastíssimo,
ele não se atreve a comparar-se ao conhecimento que o Pai tem do infinito, porque ele, assim como nós, somos finitos. O Pai não. Então, e a gente é tão pretensioso. Isso é muito interessante. Agora, é interessante essa comparação que ele faz, o Espírito e Deus, porque ele está colocando que é como se fosse uma proporção, né? Hum, Né? O que Deus é na eternidade sem limites, o Espírito é limitadamente. Então, é como se fosse uma ideia, é como se nós fôssemos pequenas divindades agindo circunscritamente nos pontos em que nos colocamos. Então, assim, é como se fosse uma questão de proporção. Lógico que essa proporção aí inclui uma série de outras coisas, uhum. né? Mas, assim, é como se a gente começa a entender Deus de um outro jeito, né? A gente pensar que um espírito pode fazer, ele enxergar a distância, ele está aqui, ele pode saber o que está acontecendo. Não é enxergar, é ter consciência, é saber, né? A percepção dele abrange uma certa distância, de acordo com o grau de evolução, né? Então, são essas questões que a gente extrapola ao infinito, é Deus, Uhum. né? Quer dizer, é uma ideia, né? É uma ideia muito mais próxima da realidade do que aquela imagem antropomórfica, né? A gente ainda não tem como saber exatamente tudo, Isso. mas Mas a base, a forma básica, né? A gente começa a ter uma ideia aqui. Isso é muito é muito mais interessante, rica e mais satisfatória para o nosso. muito mais compreensível. É, é. Fala ali, fala, Zé. Nesse dimensionamento que vocês colocaram, né, a gente é, é obrigado a se colocar no nosso lugar, né? Uhum. Quer dizer, É a isso gente aí. tem que baixar um pouco a bola e começar a pensar e começar a rever os valores que nós cultivamos na nossa existência, né, no dia a dia, né? Arlindo, você estava falando num dado momento, né, dessas incoerências no falar e no agir, né? E depois você resgata Jesus lá e a própria história demonstra pelos próprios relatos dos evangelistas que Jesus esteve em todos os locais, com Uhum. todo tipo de pessoa. Quer dizer, não tinha preferência, né? Via todos como irmão, porque ele tinha justamente essa consciência de ser filhos de Deus. E os filhos de Deus somos todos irmãos. Se todos somos todos irmãos, por que cultivar tanta diferença? Né? Por que se achar superior ao outro? Né? Infelizmente, a gente ainda vê pessoas em todas as religiões, inclusive na nossa própria doutrina espírita, né, de companheiros que às vezes adotam uma postura quase que faraônica, né, Uhum. movido por um entendimento do seu conhecimento, né, por achar que muito conhece. Né? Conhecer é uma coisa. Né? Uhum. Agora, traduzir esse conhecimento nas ações, isso é outra coisa. Né? E é justamente nesse caminho, né, nessa convergência do conhecer e do traduzir, né, traduzir através dos seus sentimentos, seus pensamentos, suas ações. Isso é que vai gradativamente exercitando talvez uma futura sabedoria, Uhum. né? Que às Muito vezes bem. a gente às vezes faz uma dimensão errada disso, né? Então, E às vezes se uma acha questão muito para tão pouco. É. Fala aí. Tem uma questão também, o Zé Carlos falou sobre Jesus, que é muito interessante. Ele esteve com todos, né? Ele não discriminava Uhum. ninguém, ele se abria a todos que o buscavam. Porém, não forçou ninguém. Uhum. Não forçou aqueles que não queriam saber dele ou que não concordavam, ele não Uhum. forçou. Ele não obrigou ninguém a acreditar nele ou a segui-lo. Uhum. Olha só, né? Respeito Então, total à consciência a alheia. humildade também total, né? Ele estava ali para falar para quem quisesse ouvir, Uhum. né? Para quem tinha, como ele mesmo dizia, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nem todos conseguiram enxergá-lo, né? Uhum. Era o momento de cada um, e ele sabia disso. Ele não vai forçar ninguém a fazer o que não está preparado para fazer ainda, né? Mas ele sabia Por que o isso, progresso chegaria para todos. Em algum momento chega, vai chegar para todos, né?
Por isso que o movimento da salvação é nosso, né? Não é Jesus, porque senão Jesus teria salvo todo mundo, né? Quer dizer, É, por outro lado, isso tem uma questão assim fantástica, que é a nossa liberdade, né? O nosso livre-arbítrio em ação, né? E que nos vai dando experiências, porque a gente acerta daqui, erra dali, e a gente vai aprendendo, né, nesse exercício, nesses ensaios de erros e acertos, e a gente vai se conduzindo, né? Mas essa ideia de Jesus, realmente, né, ele nunca impôs, como vocês falaram, né? Nunca se impôs no seu comportamento. Jesus, né? ele Vamos é lá. o livre-arbítrio, né? É o respeito ao livre-arbítrio. E é isso que a gente precisa começar a entender, que nós temos o livre-arbítrio. A gente não tem que ficar dependendo que alguém nos diga o caminho, né? A doutrina espírita veio trazer uma luz para a realidade que nos cerca. Cabe a nós ter o discernimento de raciocinar e escolher o que nos serve, o que é bom para nós, o que eu acho que eu vou fazer aqui nessa situação, o que eu sinto que eu devo fazer. É uma questão de consciência de cada um, né? A gente precisa começar a entender isso. É liberdade com responsabilidade, né? A gente sai daquela coisa de ter que seguir alguém, ter que estar submetido ao que alguém diz ou nos orienta para fazer, né? Vamos lá para o 24. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento, como é ele que o transmite de alguma forma impregnado dele. Pela impossibilidade em que estamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido se confundem, como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Da mesma forma que dizemos que o ar se torna sonoro, tomando o efeito pela causa, podemos dizer que o fluido se torna inteligente. Eu gosto muito dessa imagem, né? Porque o Kardec vai trabalhando com alguma coisa que o raciocínio vai acompanhando, a gente não tem dificuldade de compreender, né? Isso é bom pra caramba, bom pra caramba, né? E é Quer por isso dizer, que diz que o pensamento age na matéria, porque uhum, ele se expande, ele é transmitido através do meio material, que é o uhum, fluido, né? isso, Ele se exato, manifesta através do fluido. exato, Então, realmente, o nosso pensamento alcança a matéria e age na exato, matéria através do exatamente. fluido. Isso é muito interessante que isso é rico, 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 muito rico. Vamos lá para o Por isso que 25? também se Fala, diz, Zé. né, que Fala. a gente está onde o nosso pensamento estiver, né? Uhum. Se Onde você irradia o estiver o seu pensamento para tesouro, aí vários, estará o seu coração. perfeitamente. Então, Né? por isso que o pensamento ele se irradia. Nós podemos estar em vários locais, enfim. Isso é muito marcante nos espíritos superiores, né? E até chamo aí essa questão, né, do pensamento atuando sobre o fluido. Claro que a Gênese fala alguma coisa, né? O livro dos Espíritos fala, o livro dos Médiuns fala, mas tem uma obra também bastante interessante de Leon Denis, que se chama O Espiritismo nas Artes. Uhum. Então, ele fala muito da criação dos espíritos, né? Uhum. A força do pensamento, a projeção do pensamento, criar a forma, desfazer a forma. É um livro bastante interessante. Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade, é bem Pensamento e interessante também. vontade, Bem também, interessante também. não, não tenho dúvida. É, é que talvez as pessoas eventualmente encontrem uma dificuldade na percepção disso. Você vê, esse pensamento ele é tão intenso, ele é tão importante, e esse fluido, como carreador desse pensamento, é tão marcante, que até na ação obsessiva que se vivencie, está a presença desse fluido. Porque, por que alguém consegue, por que o companheiro consegue me obsidiar? Porque se não houvesse fluido, ele não conseguiria. Ele ia ficar falando aí para ninguém. Ele só pode me alcançar porque ele tem um fluido, ele é portador de um fluido, que é esse fluido semimaterial que é o perispírito, e eu também. Então, quando esses fluidos se conectam, é onde eu consigo sentir aquilo que ele quer me incomodar, me fazer sentir dor, me causar algum mal-estar ou algum bem-estar, ele acontece através desse fluido. Não há mágica nisso. É esse fluido em ação pela vontade de alguém
e, em caso de obsessão, suplantando a vontade desse alguém que sou eu. Então, é tudo tão... Fica tão mais simples de compreender. Isso nesse nível tão rasteiro. Agora, imagine isso com a divindade. Quando se fala de Deus imiscuindo-se na nossa existência, nas nossas vidas, olha que potência, É né? verdade. É por isso que o fluido ele vai ter a qualidade que está na relação direta dos nossos sentimentos, dessa pureza, da qualidade dos nossos sentimentos, né? Então, os nossos sentimentos acabam dinamizando o nosso pensamento. É a projeção do pensamento, ele vai mobilizar um fluido de melhor ou pior qualidade, né? Agora, o que as pessoas às vezes não percebem, né? Por isso que se fala tanto, vamos cultivar bons pensamentos, né? Vamos entrar em meditação. As pessoas não entendem que até quando, por algum motivo, elas são contrariadas e isso gera um pensamento é, negativo, vou colocar dessa forma, né? Seja violenta, seja mágoa, qualquer coisa dessa alcança. O que as pessoas não entendem que é ela que está produzindo. Se é ela que está produzindo, o primeiro impacto é nela mesma, né? Aí isso acaba criando máculas em nós e que acaba favorecendo, inclusive, o que você falou, Arlindo, né? Essa questão da influência do processo obsessivo, né? Ela encontra ali uma brecha, né? Uma sintonia. Isso. E eu vou deixar aqui voltar um parêntese, porque nós estamos falando, eu puxei esse ponto da questão para a gente entender mais perto do nosso dia a dia isso tudo. Mas lembremos-nos que aqui, um pouquinho antes, ele falou que quanto mais avançado o espírito, ele pode, inclusive, agir ubiquamente, ou seja, a ubiquidade se faz possível, que é o caso lá conhecido de Antônio de Pádua, que vai lá salvar o pai da morte, vai lá dar testemunho. Por quê? Porque ele consegue projetar-se em dois lugares ao mesmo tempo. Por quê? Pelo avanço que o espírito já tem, pelo avanço que esse espírito alcançou já na sua trajetória, não na Terra, mas no avanço conquistado Sim, como espírito até ali, ele já tinha essa possibilidade, né? Isso é uma habilidade que é conquista dos espíritos que avançam. perfeito. Alguma coisa? Pode seguir? Pode Podemos seguir. seguir? Podemos. 25. Que seja ou não assim quanto ao pensamento de Deus, quer dizer, que ele atue diretamente ou por intermédio de um fluido para nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está imersa no fluido divino. Inteira mesmo, hein, gente? Quando ele está falando inteira aqui, é inteira mesmo. Árvores, metais, terra, bactéria, qualquer coisa que você imaginar, em qualquer ponto do universo, está envolvida, está mergulhada nesse fluido. Isso é importante, está claro. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo, cada átomo desse fluido, se assim podemos nos exprimir, possuiria o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade. E estando esse fluido por toda parte, tudo está sujeito à sua ação inteligente, à sua previsão, à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma imerso nele. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações do seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, conforme a palavra de Cristo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem necessidade de lançar seu olhar do alto da imensidão.
para que ouça nossas preces, não tem necessidade de transpor o espaço, nem que elas sejam ditas com voz retumbante, porque estando Deus incessantemente ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. São como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. E aí nós vamos lembrar de imediato apenas uma proposição de Jesus. Quando for orar, entre no quarto. Não precisa gritar, Deus, eu estou aqui. Não precisa gritar que ele não é surdo. Ele vai perceber tudo isso nesse processo. Vai lá, amigos. Isso até me lembra, quer dizer, você traz novamente aí a imagem de Jesus, e isso me lembra, né? E Jesus coloca, né? Num dado momento ele coloca, eu e o Pai somos um. É justamente nessa integração, né? Naquele momento em que ele se recolhe, que ele faz as suas preces, enfim, né? E a gente não precisa gritar, né? Para que Deus nos ouça, né? O nosso íntimo, ele é como se fosse um grande livro aberto para Deus. A gente não pode esconder nada. É isso. E até em termos energéticos, em termos da física, a gente também precisa entender, né? Quando a gente ora com emoção, a emoção é como um dínamo, né? Ela dá força, ela dá como assim, quando a gente ora com sentimento, a nossa aura se expande, a gente abrange uma área maior desse fluido. Então, a gente mobiliza maiores recursos desse fluido para nós, porque a gente está orando. Isso é física. Que Quando vale eu mais do oro, que o grito sem sentimento. mais que o grito que cai no vazio, porque ele não tem sentimento, ele é apenas um som, né? Então, se eu oro pequenininho aqui, eu alcanço esse espaço aqui. Os recursos que podem advir daí são poucos. Quando eu oro com força, essa oração, essa energia se expande muito mais longe. Eu alcanço possibilidades, recursos da natureza, de Deus, desses fluidos, né? Em proporções muito maiores. Né? Isso tudo faz sentido fisicamente, na física, né? E agora, é claro que isso precisa ter a chave para isso tudo, é a emoção, é o amor, é o sentimento, né? Que mobiliza essas forças. Só o pensamento quando envolvido em emoção, né? Quando tem um sentimento, uma intenção, né? E agora veja, né? Olha o que você está falando, né, Nilo? Você está trazendo, né, fisicamente até isso. E eu digo, né, biologicamente também. Tenta imaginar um momento de prece com esse sentimento tamanho em que as vibrações elas vão sensibilizar cada estrutura biológica do nosso corpo, né? Por isso que uma prece muito bem feita pode curar a si mesmo, pode curar o outro também, justamente por causa disso. Você falou, né, Nilo, que isso se expande. Isso vai ganhar dimensões, dependendo da qualidade, né, da Lembrando, força. lembrando, né, Zé Carlos, que frase bem feita não é cheia de palavrário bonito, não é bem assim. Ah, eu tinha uma tia que dizia o seguinte: olha, mais vale um minuto de um pensamento sincero do que, às vezes, uma hora de palavras repetidas que acabam perdendo até o sentido, enfim. É por aí. Gente, Isso aí é a maior verdade que existe, né? eu vou As pegar os pessoas dois. perguntam, né, o que é ser bom? Como é que eu tenho que fazer para ser bom, né? O que será ser bom? É ajudar os outros? É dar dinheiro? O que é, né? Comece. Né? Eu acho que a gente tem que começar com isso aí que o Zé Carlos falou. É a sinceridade, é poder ser sincero, transparente, verdadeiro naquilo que a gente se manifesta. Esse é o começo. A partir daí, todo o resto vai sendo a manifestação disso, né? O que é ser bom? É ser verdadeiro, é não ter segundas intenções, não ser falso, não mentir, não distorcer as coisas, né? Esse minuto de sinceridade, era sua avó que dizia, Zé Carlos? É uma tia que me A criou que tia, dizia. né? Olha só que sabedoria, né? E aí é por aí, né? Essa A bondade começa aí, né? A coisa tem que ser verdadeira, tem que estar na verdade, senão... E nós precisamos entender isso, né? Precisamos entender isso. É difícil para nós, num mundo assim tão cheio
de ilusões, mas precisamos começar a entender isso. Que é isso que vai nos conduzir para frente para o progresso. Isso. É Gente, isso. agora eu vou ler esses dois itens, porque nós vamos ter que encerrar logo depois disso, porque a nossa hora está chegando. Mas deixa eu ver os dois itens, porque eles são a chave que fecha esse item, embora nós não chegamos lá no finalzinho, mas os 26 e 27 são capitais para nós, né? Então, vamos lá. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente e universal é, evidentemente, apenas uma comparação capaz de dar uma ideia mais justa de Deus que as posturas, que as pinturas que o representam sob uma figura humana. Essa comparação só objetiva a compreensão da possibilidade de Deus estar por toda parte e de se ocupar de tudo. Essa coisa que Kardec faz que é muito honesta, né? É de honestidade plena. Sim. Olha só, o caminho é esse, eu não estou aqui para inventar moda, né? Não, e em linhas básicas, nos dar uma ideia mais verdadeira de Não é Deus, verdadeira. né? Que é por aí que a coisa funciona. Tudo bem, não é tão simples, tem muito mais Uhum. coisas, né, envolvidas que a gente É não isso tem aí. como entender ainda, Pois é, mas a base, o modelo é esse, é né? isso. É uma coisa que tira a gente daquela, como ele falou aqui, daquela imagem lá de um Deus É. humanizado e tal, né? Que é aquele velho barbudinho do início lá que o Zé Carlos Isso. tocou, né? Que é muito Fica, sério. né, é isso que a gente precisa entender aqui nesse texto, é isso, é essa proposta É, de como é isso, como é essa presença de Deus no universo inteiro, né? é. E vamos lá no 27, podemos? Vamos. Temos incessantemente sob os olhos um exemplo que pode dar uma ideia da maneira pela qual Deus exerce sua ação sobre o íntimo de todos os seres e, por consequência, como as impressões, as mais sutis de nossa alma, chegam até ele. Foi tirado de uma instrução dada por um espírito sobre esse assunto, que é lindíssima essa instrução. Um dos atributos, e vamos à instrução, ela é colocada entre aspas por Kardec. Um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como tendo uma forma, um limite, um marco qualquer. Se ele não fosse infinito, poderíamos conceber alguma coisa maior que ele, e esse algo seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não estivesse, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema, pois se há um Deus, e disso ninguém duvida, esse Deus é infinito e não se pode conceber a extensão que ele ocupa. Ele se encontra, por consequência, em contato com toda a sua criação. Ele a envolve e ela está nele. É, pois, compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. E para vos fazer compreender, também materialmente, por qual maneira essa comunicação acontece universal e constantemente, examinemos o que se passa no homem entre seu espírito e seu corpo. Então vamos usar o que o espírito vai nos esclarecendo ainda mais. O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito e o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação na qual o espírito será Deus. Abre parênteses. Compreenda que só pode haver aqui um ponto de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se assim podemos falar, localizadas em um lugar especial do corpo. O número dessas partes constitutivas, tão variadas e de naturezas tão diferentes, é considerável, mas nem por isso alguém duvida que possa ter movimentos, que uma impressão qualquer não possa ocorrer em um lugar particular
sem que o espírito disso tenha consciência. Haverá sensações diversas em vários lugares simultâneos? O espírito as experimenta todas, discerne, analisa, determinando em cada uma a sua causa e seu lugar de ação. Um fenômeno análogo tem lugar entre a criação e Deus. Ele está em todo lugar da natureza, como o espírito está no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos de mesma ordem não se produzam da mesma maneira, em um e em outro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são postos em vibração. O espírito percebe cada manifestação, distingue-as e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se movem, pensam, agem diversamente e Deus sabe de tudo o que se passa e destina a cada um o que lhe seja particular. Pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo entre eles, a de todos os mundos, e, enfim, as das criações e do Criador. Essa é uma mensagem do Kahneman, dada na Sociedade de Paris em 1867. E eu acho essa definição que o Schmitt traz sensacional para a nossa compreensão. Diga lá, fiquem à vontade. Bom, ele faz essa analogia ajuda muito a gente a entender Deus, né? O princípio, né? O princípio de Deus. A gente começa a ter uma ideia melhor do que é Deus, né? Como é que é isso? Fica muito mais inteligível, né? Então, assim, a gente sai, e é importante isso, né? Se nós somos espíritas, estamos estudando a doutrina espírita, precisamos sair daquele modelo de Deus antropomórfico, ou como sendo um grande mistério, no sentido de, não sei, Deus sabe tudo, Deus faz tudo, e as pessoas agindo, né, com aquele medo de que Deus está olhando, o que vai acontecer comigo, a lei de causa e efeito, será que eu estou, né, certo, errado? Não é por aí. Né? A gente não tem que pensar assim, tem que pensar que a gente faz parte de um universo, como é que se diz? Integrado, tudo se interliga, né? E o limite do que temos que fazer é a nossa consciência. Todos nós temos consciência do que é certo e do que é errado, dentro da nossa esfera de compreensão. Isso é o suficiente para nos conduzir no caminho bom. Não precisamos achar que tem que ter alguma coisa. E as coisas que eu não sei. As coisas que você não sabe, então não se preocupe. Preocupe-se com as que você sabe, que a gente sabe, né? É com essas que temos que nos preocupar, né? Entendemos que a ideia de infinito de Deus, né, é porque ele não tem início e não tem fim. Nós somos finitos, né? Nós somos imortais, né? Nós tivemos um princípio e vamos numa trajetória. E isso também nos ajuda muito, essa dinâmica do pensamento de Kardec, em vários aspectos. Por exemplo, quando a gente pensa nas leis morais, né? Nas leis que regem o funcionamento do universo, que impacta toda a progressão, tudo que foi arquitetado por Deus, criado por Deus, que continua criando constantemente dentro de uma dinâmica em que, como o Nilo falou, né, tudo se interage, tudo se encadeia, né? Tem um dito interessante, né? Se diz que no universo há uma grande solidariedade, né, entre os astros, enfim, porque são leis que regem o funcionamento e a estabilidade desse universo. As ditas instabilidades, na realidade, são consequências de processos de transformação do próprio progresso.
Então, isso serve para o macro, como serve também para o micro aqui entre nós, né? E nós, enquanto espíritos, resgatando ainda aquela ideia, né, do livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, às vezes, nos coloca de frente com as leis de Deus, né? E, para tanto, isso ajuda até a nós entendermos o que é o sofrimento. E, na realidade, o sofrimento que gera uma dor, na realidade, não tem voltando aquela ideia, né, do Deus punitivo. Não, não tem essa conotação da punição, do castigo, mas sim de uma grande possibilidade de reconhecimento e uma escolha melhor depois, né? Entrar no processo de regeneração para alcançar a redenção. Então, tudo, na realidade, se interage. E à medida, né, que a gente vai se depurando, a gente naturalmente, por uma condição moral, né, a gente também vai alçando mundos superiores também com a sua constituição mais sutil, compatível com os espíritos que estão com uma constituição mais sutil. E, de uma certa forma, isso nos remete a pensar em Jesus, né? A trajetória que ele teve que fazer para reencarnar no nosso planeta, né? De mudar toda essa sua estrutura, né? E aportar um corpo muito mais denso, né? Essa possibilidade há, né? Ele conseguiu. Enfim, E é importante nesse processo a gente pensar o seguinte, né? Que as coisas não são estanques, rígidas, não há nada rígido, imutável na natureza e no universo. Até mesmo as reverberações que irão nos alcançar, elas podem mudar também. Isso é física. Então, à medida que você amplia a sua consciência da sua responsabilidade e começa a compreender a extensão das questões morais e começa a se transformar e a desenvolver uma nova dinâmica com a vida, você já está também promovendo uma modificação naquelas reverberações que irão te alcançar. Existe eu não me lembro exatamente, o Jaime conta o exemplo de uma pessoa, que ele vinha programado para, em determinado momento da vida dele, ele perdeu um braço. Isso estava previsto na convergência espiritual dele lá, no que ele precisaria passar, no que alcançaria. E quando esse momento chegou, ele havia se transformado de tal forma, ele tinha despertado para tantos valores morais, tinha mudado a vida dele, as atitudes, o comportamento, a consciência dele, né, em relação à vida, que quando esse momento chegou, essa força foi capaz apenas de ele perder um dedo, ou uma pontinha de um dedo. Foi uma coisa assim, porque existe modificação nisso, isso é dinâmico, isso é algo que está em dinamismo constante, as forças da física também são assim. Podemos comparar, né, essas forças, essas energias estão em movimento, é um movimento constante. O grande problema é o nosso apego, a nossa rigidez nesse apego às coisas materiais. Isso é que traz uma grande dificuldade para nós, Isso. né? Meus À medida amigos, que formos nos libertando desse apego, poderemos ter experiências mais de qualidade melhor, né? eu não vou nem retomar, vou pedir a vocês agora para fazerem as nossas despedidas, porque o nosso tempo realmente esgotou. Mas nós chegamos ao final, pelo menos faltaram três itens apenas que não vão necessariamente fazer diferença. Zé Carlos, bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos caminhando juntos, né? Que possamos, nessa nossa troca, ter trazido elementos que nos ajude primeiro a nós mesmos, né? Nas nossas reflexões, que isso se reflita nas nossas ações, e que tenham sido elementos também que mexam um pouco com todos esses que estão nos assistindo, né? Então, muito, muito obrigado a vocês. Um grande abraço. valeu, Zé. Eu Valeu. só tenho a agradecer a Arlindo, Zé Carlos, por essa oportunidade de estar aqui estudando também, né? A gente vai lendo e vai estudando e vai suscitando tantas reflexões, a gente vai fechando com uma coisa aqui, outra ali, que enriquece muito, né? Eu espero também, assim como o Zé Carlos, que tenhamos trazido elementos para as pessoas pensarem, para todos pensarem,
conforme a gente vai lendo, vai pensando, a gente entra em contato aqui com essas questões, é tão interessante, né? Isso, antes de mais nada, deve servir para nós aqui que estamos estudando esse texto, né? E que possa servir também para todos e todas as pessoas, todos os companheiros e companheiras que estejam nos assistindo, que possamos ter levado reflexões importantes. Legal. Eu agradeço imensamente a vocês, meus amigos, imensamente mesmo, e aos companheiros e companheiras de casa, lembrando que o nosso encontro de hoje foi esse bate-papo sobre a providência em A Gênesis, no capítulo 2, e nós ficamos devendo para as suas olhadelas em casa os itens 28, 29 e 30, mas que não impedem a ausência deles no melhor entendimento dessas questões. Voltem a elas, amigos, vale a pena. Nós temos procurado nos satisfazer muito com isso. Isso é bom, tem uma certa dose de egoísmo maravilhoso aqui, que é de crescer, porque a gente vai aprendendo, vai discutindo, vai melhorando o entendimento. E essa é a ideia, né? A gente precisa melhorar, ou buscar, tentar melhorar, pelo menos, a nossa caminhada, a compreensão da gente, da vida, de Deus em nossas vidas, né? Da nossa vida diante de Deus. E é isso que vale, né? Um beijo nos corações, muita paz. Obrigado, Zé Carlos, obrigado, Nilo, por mais esse auxílio nesses encontros, nesses bate-papos que a gente tem produzido aqui. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz.